concorrência, ela ajudou muito forte a trazer mais conteúdos para o consumidor, mas em compensação, tirou um pouco a Netflix daquele pedestal ali e deixou ela lá sozinha. De volta com entrevista coletiva, já estou aqui com o Roberto James, trazendo mais um tema aqui para a gente, porque a Netflix perde aí milhares de assinantes no Brasil. E aí, Roberto James, deixa a gente já de orelha em pé. Bom dia. Bom dia, Rodrigo. No Brasil e no mundo, né? A Netflix anunciou que no primeiro trimestre já desse ano ela já perdeu mais de 200 mil assinantes e pretende, ou na verdade não pretende, né, mas já está prevendo para o próximo trimestre uma perda ainda muito maior, realmente. Ô, Roberto James, quais os reais motivos dessa queda? Olha, a gente tem um processo pós-pandemia em que o online teve uma queda muito forte, né? Ou seja, as pessoas estão desesperadas, estão querendo de toda forma os encontros online. Então, isso realmente deu uma empurrada nessa diminuição dos assinantes da Netflix. E isso realmente tem contribuído em muito. Mas esse processo, houve um boom muito forte durante os anos de 2020 e 2021, justamente por causa do Fique em Casa. Roberto, a pandemia também trouxe para muita gente problemas financeiros. Gente que ficou desempregada, gente que o marido perdeu o emprego e sua esposa está trabalhando, ou vice-versa, enfim. Essa questão financeira também de cortar o que é supérfluo, e aí, óbvio, que entraria o caso da Netflix, pode também estar nessa causa dessa redução? Muito fortemente, porque houve reajustes de valores durante esse processo da pandemia e, mais ainda, a Netflix começou a deixar público a intenção de verificar as contas que são compartilhadas, né? O que acontece? Você, quando é assinante da Netflix, você tem um login, que geralmente é um nome ou um e-mail, e tem uma senha. E você acessa de qualquer computador. Então, geralmente, uma família que faz uma assinatura para 5 acessos simultâneos, por exemplo, ela divide essa senha com a família toda. Então, a Netflix ela começou a anunciar que ela vai começar a perseguir esse tipo de atitude e vai segurar ali num certo quantidade ou numa certa distância a quantidade de assinantes que pode buscar. Então, a gente teve aí essa forçada da pós-pandemia, né, que as pessoas estão começando a trocar aqueles afazeres, aquelas despesas que a gente tem no nosso dia a dia por uma ida a um shopping, uma ida a um bar, ou ainda a algum divertimento, e aí está pesando no bolso o valor do streaming. E a concorrência? A concorrência vem com tudo mesmo? Ainda tem espaço para concorrência? Olha, Rodrigo, a concorrência, eu acho que tem o mesmo peso desses outros fatores que a gente falou. A concorrência cresceu muito nos últimos anos, com a entrada de streams aí fortíssimos, como foi o da Fox, como que é o Star+, a Disney+, você teve uma repaginação do Globoplay. Então, assim, a concorrência, ela ajudou muito forte a trazer mais conteúdos para o consumidor, mas em compensação tirou um pouco a Netflix daquele pedestal ali e deixou ela lá sozinha. Ela ainda é a líder, né? Mas, por exemplo, a Disney+, é o streaming que mais cresceu nos últimos 2 anos. Falou aí de gigantes, mas a gente tem aqui o Globoplay, que é um stream nacional, concorre com esses grandes? Rodrigo, na minha opinião, e eu vou dar agora uma opinião de um noveleiro, é um dos melhores conteúdos, os melhores acervos que nós temos é o Globoplay. E a sacada que a Globo fez nesse canal de streaming, de pegar minisséries e disponibilizar ela completa antes da TV aberta, isso facilitou muito. Aí você vem agora no começo do ano com o BBB, que dá uma alta muito forte, ou seja, tudo isso influenciou num crescimento muito forte do Globoplay, e a Globo tem investido muito nessa questão de conteúdo, é nacional e, olha, eu vou te dizer, vai incomodar ainda muita gente. A Claro também vem forte aí, né? Você tem a da Claro também aqui nacionalmente falando, né, que é a Claro Vídeos, é o nome do streaming da Claro,
ela já está vendendo esse canal de streaming junto com os planos de telefonia e das táticas de marketing dela é dizer, olha, você pode compartilhar sua senha com quem você quiser, porque você vai poder assistir à vontade. Então, eu acredito que a concorrência, Rodrigo, vai tripudiar muito ainda dessa decisão da Netflix de tentar barrar a troca de senhas e de logins aí entre os... Que isso termina você restringindo ainda mais, não é? Você, no momento em que você tem que atrair, você tira para outro justamente porque não pode ter essa porta compartilhada. E essa ideia de colocar propaganda na Netflix para tentar baixar o preço, você acha que isso vai vingar? Rodrigo, quando eu vi essa decisão deles, eu achei que algum brasileiro tinha assumido a direção da Netflix. Sério. Por que isso? Porque eu acho que no Brasil era o único lugar do mundo que a TV acaba, a TV paga, você assistia propaganda. Ora, se você está pagando por uma exclusividade de conteúdo, por que além de você pagar a sua assinatura, você tem que assistir a comerciais, você tem que parar o seu filme? Pode perceber quem tem canais fechados que alguns canais como HBO, como Telecine, não aceitam isso entre os filmes, durante o filme. Depois do filme, eles vão e colocam propagandas. A maior parte das propagandas são do próprio conteúdo, mas uma vez ou outra você vê aí a colocação de outra propaganda. Então, eu acho que a Netflix vai dar um tiro no pé muito forte, a não ser que seja muito barato, porque o consumidor que compra esse tipo de conteúdo, ele não está acostumado, o costume dele é pegar, acessar o conteúdo dele e ver lá, parar, pausar na hora que ele quiser, voltar a assistir de onde ele estava, e eu não sei se a grande parte vai topar essa parada de ficar assistindo propagandas em troca de uma mensalidade mais barata. Roberto, teve uma operação aí da polícia que coibiu aí o uso de aparelhos gratuitos. Você acha que isso teve algum impacto? Olha, como todo negócio de marca que paga os seus impostos em dias, que paga tudo certinho, você tem que enfrentar a pirataria. E a pirataria é muito forte nesse meio. É evidente que já faz muito tempo, não é questão de 1 ano ou 2 anos, tá, Rodrigo? Que esses aparelhos, chamados TV Box, eles estão disponíveis aí à venda. Já faz muito tempo. Eu tive contato com esse tipo de aparelho, eu estou falando aí de quase 10 anos atrás, que se utiliza a internet para pegar sinais de TVs fechadas. O que acontece é que agora que os canais de streaming estão muito bem fortes, estão muito já estão naquele processo de diminuição, né, de pausa do crescimento, de perda de assinantes, e aí você vem junto com toda essa situação financeira que as pessoas estão passando, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro, e aí a polícia começou a agir, começou-se a ver propagandas a respeito desse tipo de ação. Eu, particularmente, acredito que é muito complicado, é muito difícil da forma como está sendo feita. A gente teve isso alguns anos atrás, logo quando a popularização do iPod, a gente teve isso nos Estados Unidos. A gente tinha um sites lá que você baixava conteúdo. O mais famoso, o pessoal vai lembrar aí, é o Mega Upload, né? Então, assim, a polícia americana, ela foi em cima dos sites, foi em cima do fornecedor do conteúdo e não das pessoas que estavam utilizando. E conseguiram firmemente. Aí você vê aí, apareceram os canais de streaming musical, de podcast, como o YouTube Music, o Spotify, o Deezer, né? Foi justamente por causa dessa ação da polícia americana. Então, esse tipo de ação que a gente está vendo aqui, Rodrigo, eu não acredito que vá ter muito efeito, não. Porque não adianta você ir atrás de quem vende o aparelho, não adianta você ir atrás da pessoa que compra o aparelho, você tem que ir lá no fornecedor do sinal. Você tem que ir lá naquela pessoa que está fornecendo aquela informação. E isso sim, respondendo a sua pergunta, isso impactou muito fortemente. Não só nesses aparelhos, mas eu listei pelo menos 3 sites, claro que eu não vou dizer aqui quais são os sites, mas existem 3 sites que nem cadastro precisa, você tem acesso a conteúdos parecidos com o Netflix, parecidos com o Amazon Prime. O que esperar dos streams para os próximos anos? Olha, mais fortemente o que a gente já tem visto, conteúdo próprio, tem que ser conteúdo bom. Tá?
eu acho que nos últimos 4 anos os canais de streaming eles focaram muito no Oscar. Só que a gente precisa entender que o Oscar geralmente ele dá muita bilheteria, mas isso não significa que ele dá massivamente o popular assiste todos aqueles filmes que são indicados ao Oscar. Então acho que eles focaram muito nesse ponto e agora estão sentindo um pouco desse afastamento da cultura popular, das pessoas que assistem mais fortemente. Para você ter isso, basta você fazer a seguinte pergunta, né? Qual foram os 4 últimos filmes que ganharam o Oscar? Você lembra? O consumidor lembra de cor? Então, se você não consegue lembrar, então que dirá você consumir esse tipo de conteúdo? Então, eu acho que os streams agora eles vão voltar para coisa mais popular, eles vão ter que voltar para aquele tipo de filmes, comédias românticas, ação, muita ação. Qual foi o último filme de ação muito forte que a gente viu ser lançado aqui? É claro que a gente tem esse problema também da pandemia, tem muita coisa guardada, tem muita coisa que vai ser lançada agora recentemente, e aí vai depender dos canais conseguirem concorrer com os grandes estúdios. A Marvel já fez um lançamento no final do ano passado do Homem-Aranha, foi um sucesso de bilheteria, vai lançar daqui a pouco o Senhor Estranho. Então, assim, é conteúdo que eles precisam focar, eles precisam se reaproximar, eles lutaram muito pela academia, pelo Oscar, conquistaram fortemente, ou seja, 8, 7, 10 indicados eram de streams, de canais de streams, mas aí você acabou se afastando um pouco do popular. Roberto, trazendo aqui, nós estamos numa TV aberta, como é que fica a TV aberta nesse contexto? Olha, Rodrigo, a TV aberta vai passar pelo mesmo processo que os rádios passaram. Eles vão ter que aumentar a sua interatividade com o consumidor. Isso já é possível. Antes de chegar à Smart TV, a TV já estava buscando esse tipo de interatividade através de smartphones, através de enquetes. Então, a tendência é que as TVs abertas tragam conteúdos muito mais direcionados, muito mais interativos, né? E aquele conteúdo que é muito mais selecionado vai ficar a cabo dos streams. Então, o rádio sobreviveu à TV, sobreviveu à internet, sobreviveu ao smartphone. Eu acredito que a TV aberta não tem como, porque ela é muito abrangente e de todas elas, Rodrigo, todos esses tipos de meios de comunicação, a TV aberta é um dos mais populares, dos mais baratos, assim como o rádio. Então, a TV aberta tem se reinventado e vai continuar se reinventando. E, com certeza, claro, não tem aquela hegemonia que se via antes, né? O canal A, canal B é o dono daquele horário. A gente viu recentemente, agora, nos últimos anos, colocaram um tom muito político em cima disso, mas o que a gente viu é justamente uma movimentação de que os canais estão buscando uma identificação com conteúdo A, com conteúdo B, e com essa identificação você não vai conseguir atingir todo mundo como antigamente era se buscado. Hoje você vai ter que nichar o seu público, e a Bandeirantes faz isso muito bem, é um exemplo disso, ela nicha muito o público e consegue, nessa variedade aí, se manter uma audiência muito forte. Obrigado, Roberto, pela sua participação, sempre com temas interessantes aqui, e a gente se encontra segunda-feira. Ok, obrigado a todos. Nossa entrevista coletiva vai ficando por aqui, a gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no nosso canal da Band e no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho que a gente tem esse encontro também no virtual. Continua ligado aqui na tela da Band, vem aí Band Bora Nordeste com Herbert de Souza. Tchau, tchau.